Seguindo então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a classificação de triângulos, tá? Em geral, a gente vai poder classificar em relação a duas medidas. A primeira delas, em relação à medida de ângulos, e em segundo lugar, em relação à medida de lados, certo? Quando a gente vai falar sobre os ângulos, então, a gente vai poder classificar como acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Então, um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo, um triângulo obtusângulo. Em relação aos lados, vai poder ser um triângulo equilátero, um triângulo isósceles ou um triângulo escaleno. Beleza? E aí vamos focar um pouquinho mais nos ângulos primeiro. Então, em relação aos ângulos internos de um triângulo, eles podem ser, então, acutângulos, certo? Se tiverem todos os ângulos internos agudos, como nesse caso aqui do desenho, a gente tem ângulos, então, menores do que 90 graus. Ângulos de 60, 70, 20, 30, 10, 85, certo? Em todos esses casos, os três ângulos aqui têm que ser menores que 90 graus. E então, eu posso dizer que ele é acutângulo, que vem de agudo, né? Acu de agudo. Ele também pode ser um triângulo retângulo, certo? Então, vai ser retângulo quando um ângulo for igual a 90 graus, for um ângulo reto, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem um triângulo com um ângulo de 90 graus, né? Dois lados aqui que vão ser catetos, né? No nosso triângulo retângulo. E por consequência, gente, se um ângulo é de 90 graus, os outros dois necessariamente vão ser agudos, tá? Como a gente comentou, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus, certo? Se esse ângulo aqui já é 90, a soma desse ângulo aqui e desse ângulo aqui tem que juntos dar 90 graus para completar os 180. Então, esse mais esse tem que dar 90, certo? Se a soma de 2 dá 90, nenhum dos dois pode ser 90, né? Ou maior, porque senão o outro teria que ser zero ou negativo, que não faz sentido. Então, sempre vai acontecer isso. E eles vão ser complementares, tá? Se a soma deles dá 90, um vai ser 20, o outro vai ser 70. Um vai ser 30, o outro vai ser 60. E assim por diante. E o terceiro caso é que a gente tem triângulos obtusângulos. Então, obtusângulo é quando ele tem um ângulo de mais que 90 graus, menor que 180, né? Então, um ângulo obtuso. Então, nesse caso aqui, a gente tem um ângulo que a gente vai aumentando, né? O ângulo aqui entre dois lados, ele é agudo, aí de repente ele fica igual a 90 graus, e aí ele ultrapassa, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter ângulos de 100, 110, 115, 135, e assim por diante. E como consequência também, né? Como comentei para o triângulo retângulo, a soma desses dois ângulos aqui, com esse em verde que é obtuso, tem que dar 180. Se esse cara aqui é maior que 90, a soma desses dois é menor que 90. Então, eles também vão ser agudos, tá? Então, no caso do acutângulo, os três ângulos ao mesmo tempo têm que ser agudos. No retângulo, 2 agudos, 1 reto. E no obtusângulo, 2 agudos e 1 obtuso, tá? E, em relação às medidas de lados, eles podem ser, então, equilátero, certo? O triângulo vai ser equilátero quando? Quando todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui todos os lados em amarelinho têm a mesma medida, certo? Então, equi igual, látero lados, então lados iguais, né, de mesma medida. E uma coisa interessante, né, é que nos triângulos equiláteros, como todos eles têm mesma medida, os ângulos também vão todos ter mesma medida. E como a soma tem que ser 180, vamos chamar esses ângulos de x, né? X, x, x e x. A gente tem que x mais x mais x tem que ser igual a 180. Nesse caso, 3x igual a 180. Dividindo por 3, x vai ser igual a 60 graus. Então, em todo triângulo equilátero, não só os lados são iguais, como os ângulos também são iguais, tá? E todos eles vão medir, então, 60 graus pra gente. Isso por padrão. Então, se é equilátero, os três ângulos medem 60. Se os três ângulos medem 60, então ele é equilátero. É uma via de mão dupla, tá? E isso consiste no fato, lá pra frente, que a gente vai ver, da geometria, que em um triângulo, né, ângulos que são opostos a uma certa medida de lado, eles vão ser proporcionais naquele lado. Então, quanto maior o lado ao qual ele é oposto, maior é o ângulo dele, certo? Imagina, por exemplo, eu tenho aqui esse lado e esse lado aqui.
se eu tenho aqui, ó, esse ladinho e esse aqui, ó, esse ângulo aqui, pegando, né, todos os lados, os outros dois lados com a mesma medida, por exemplo, aqui, aqui e aqui, fazendo os dois lados de mesma medida sempre, ó. Eu vou ter esse ângulo, eu vou ter esse ângulo aqui e eu vou ter esse ângulo aqui. Esse aqui vai ser o menor, esse aqui vai ser o maior e esse aqui vai ser o do meio, né, por assim dizer. Então, quanto maior o lado ao qual o ângulo está oposto, né, maior vai ser a medida daquele ângulo. Quanto menor for o lado, menor vai ser aquele ângulo, certo? Mantendo todos os outros parâmetros iguais. Então, nesse caso, como os três lados são iguais, os três ângulos também são iguais. Então, me delonguei um pouquinho nisso, porque é uma ideia bem interessante que ajuda bastante na visualização dos problemas. Bom, segunda classificação é triângulo isósceles. Então, isósceles é o triângulo que tem dois lados com a mesma medida, então esses dois lados em roxo são iguais, certo? E tem um terceiro lado com medida diferente, que é esse aqui em branco, certo? E no triângulo isósceles, uma coisa interessante, né, que a gente utiliza para padronizar e para simplificar um pouco as coisas, é que a gente chama o lado de medida diferente de base, tá? Então, a base do triângulo isósceles é o lado de medida diferente. Então, facilita bastante os problemas. E, pensando nessa ideia que eu comentei, de quanto maior o lado oposto, maior o ângulo, quanto menor o lado oposto, menor o ângulo, nesse caso, a gente tem, ó, oposto a esses ângulos em verde, lados de mesma medida. Consequentemente, eles também vão ter mesma medida. Vai ser x aqui, x aqui. E esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui vai ser diferente. Vai ser, sei lá, um y. Porque esse lado é igual a esse, mas esse lado é diferente. Então, esse ângulo vai ser diferente também. Certo? Então, interessante aqui, né? A base forma com os lados ângulos de mesma medida. Certo? E a última classificação, escaleno. Tá? Então, triângulo escaleno é aquele que não tem lados com medidas iguais. Então, o equilátero, os três são iguais, no isósceles, dois lados são iguais, e no escaleno, todos eles são diferentes entre si. E, consequentemente, os ângulos vão ser todos diferentes entre si. Beleza? Então, essas são as classificações mais usuais que a gente tem para os triângulos, em relação, de novo, voltando aqui, a ângulos, em relação aos lados. Beleza? Bom, então, trazendo aqui de novo aquelas propriedades que eu comentei, para reforçar bem. Triângulos equiláteros possuem os três ângulos congruentes. Congruentes, leia-se igual, tá? Então, iguais, medindo 60 graus, certo? Nos triângulos isósceles, né, eles têm ângulos opostos a lados de mesma medida congruentes, ou seja, esses ângulos em verde congruentes, porque estão opostos aos lados de mesma medida. E no escaleno, todos os ângulos são diferentes entre si. Beleza, gente? Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho essas classificações, certo? Geralmente na questão ele não vai te pedir para classificar, me diga se ele é isósceles, se ele é equilátero, né? Mas vai ser uma informação que vai aparecer no enunciado e você vai ter que utilizar essa informação para resolver o problema. Como é nesse caso aqui. Dado o triângulo ABC, equilátero, então ele já me deu uma informação, determine x e y. Gente, se o triângulo é equilátero, os três lados são iguais. Então, esse lado aqui, 15 menos y, é igual a 9, que é igual a 2x menos 5. Então, vamos pegar por partes, né? Todos eles têm que ser iguais. Vamos pegar 15 menos y igual a 9. Vou passar o y para o outro lado, vai ficar 15. Vou passar o 9 subtraindo, 9. O y positivo para o outro lado. Só para inverter, né, ficar mais bonitinho, y vai ser 15 menos 9 igual a 6, certo? E isso eu tirei de onde? Do fato que o triângulo é equilátero e que os lados têm que ter a mesma medida. Então, se eu troco o y por 6, 15 menos 6 dá 9. Né? 9 e 9 aqui. E a mesma coisa eu faço para o outro lado. Faço ali 2x menos 5 tem que valer 9, que é a medida do lado. Então, 2x igual a 9 mais 5, né? O 5 vai somando. 9 mais 5
vai me dar 14. Opa, 14. E o 2 dividindo vai me dar x igual a 7. Se eu troco x por 7, 14 menos 5, 9 também, que é o que a gente queria, né? Os três lados de mesma medida, 9. Então, para ele ser equilátero. Beleza? Se ele me falasse que era isósceles, por exemplo, ele poderia me dar que o lado AC vale 9 e o lado AB vale 15 menos y, por exemplo. Aí eu posso comparar e achar o y, né? Mas aí eu não teria informação da base BC, por exemplo. Se ele falar que é escaleno, aí eu não tenho como trabalhar, né? Porque os três lados podem ter medidas totalmente diferentes, certo? Mas como é equilátero, os três lados são iguais. Beleza? Então, pausa aqui. Próxima aula a gente volta aqui com a definição e os elementos dos quadriláteros.